Bom, semana passada nós falamos sobre o poder da meditação na palavra para podermos desfrutar das promessas de Deus. É muito importante eu e você sabermos meditar da maneira correta. Só haverá transformação de Deus se a nossa mente for transformada pela palavra. A nossa mente, é nela que nós passamos ou temos guerras espirituais. E o apóstolo Paulo diz que nessa guerra espiritual nós temos armas. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então é importante nós entendermos que nem todo pensamento que vem na sua mente é seu. E quando nós aprendemos sobre a questão dos pensamentos, de conquistar o território da nossa mente, nós então podemos ter uma vida de vencedor. Tudo que Deus for fazer, Ele começa primeiro na nossa mente e no nosso coração. E à medida em que a nossa mente ela é transformada, ela é afetada, quando a nossa mente é cheia da palavra de Deus, nosso coração vai começar a se encher. E aí o nosso falar é transformado. E hoje nós vamos dar sequência àquilo que nós começamos então no domingo passado. E hoje nós vamos falar sobre o poder do falar, o poder da língua, ou o poder criativo do nosso falar. Amém? Eu gostaria que por um instante você fechasse seus olhos, vamos orar para que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Pai, obrigado pela Tua palavra que é viva, que é poderosa. Tua palavra, Senhor, que tem o poder de transformar a nossa história. Ó Deus, nós queremos nos submeter a ela, crendo que ela tem o poder transformador de mudar a nossa história. Nosso coração, ó Deus, está preparado para receber tudo aquilo que o Senhor tem, para compartilhar conosco, em nome de Jesus. Amém. Depois que nós nos convertemos, nós temos que entender o poder da palavra. No livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come o seu fruto. Talvez alguém não falou para você, mas palavras têm o poder de construir. Palavras têm o poder de destruir. Uma confusão começa por meio de palavras que são lançadas. A paz também é estabelecida por meio de palavras que são lançadas. A palavra no mundo espiritual, elas são sementes. E de uma forma, talvez intencional, o diabo tem se infiltrado na cultura para destruir a nossa vida pelo nosso falar. A nossa arma de luta é a nossa mente e também a nossa boca. Se nós não aprendermos a usar a arma que Deus tem nos dado, nós seremos refém daquilo que nós temos falado. Muitas pessoas têm vivido uma vida de derrota, porque as suas palavras têm aprisionado você. Então, as nossas palavras têm o poder de mudar a nossa história. Muito cuidado com o que você fala. Eu sei que na sua família, na minha família, não te alertaram sobre o poder da palavra. Mas coisas poderosas são construídas quando nós começamos a usar as palavras certas. Uma boca ruim vai liberar palavras de maldição. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 6, verso 6, diz assim, ó: então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Você sabe que o poder do Espírito
O Espírito Santo, ele tem o poder de controlar a nossa língua. A Bíblia diz que no Pentecostes, Atos capítulo 2, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que veio do céu um vento como impetuoso, e veio distribuída entre eles línguas como de fogo. A Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo, e eles passaram a profetizar e a falar em outras línguas. Deus estava convertendo a fala dos discípulos. Não tem como nós ativarmos o reino de Deus se nós não passarmos a corrigir o nosso falar. E o interessante é que se nós não tivermos a nossa mentalidade transformada pela palavra de Deus, nós iremos falar bobeira. No livro de Jeremias, capítulo 1, verso 5, o Senhor começa a falar com o profeta Jeremias, e Jeremias começa a falar: Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. Ele não se conhecia na perspectiva de Deus. E aí Deus: não diga que você é apenas uma criança, você é um profeta, e o que eu mandar você falar, você vai falar, e o que eu mandar você destruir, você vai destruir. Eu te conheço antes de você nascer, lá no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido para você ser um profeta das nações. O relacionamento com Deus vai revelar a nossa identidade. Quem nós somos está escondido no Senhor. Sabe, no ano de 2026, é o ano de uma grande multiplicação sobre a sua vida, mas nós precisamos aprender temos que aprender a usar a nossa fala de uma maneira poderosa. Existe um grande profeta lá na sua casa. Esse profeta é você. No livro de Lucas, capítulo 6, verso 45, diz assim, ó: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio coração. A boca fala do que está cheio coração. Eu já vi pessoas dizendo o seguinte: nossa, essa minha enfermidade, esse câncer, o meu câncer é aqui, ó. Nossa, a minha dor de cabeça é constante. A pessoa já se apropriou daquela enfermidade. Essa enfermidade não é do diabo, é dela. Quando que ela vai ser curada? Nunca. Porque ela está presa àquilo que ela tem falado. Hebreus capítulo 6, verso 2, diz assim, ó, Hebreus 6, 2. Olha como está escrito. Perdão, Provérbios. Provérbios capítulo 6, 2. Estás enredado com o que dizem, o quê? Os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Quando você fala de uma maneira negativa, nossas coisas para mim não dão certo. As coisas estão muito difíceis. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu estou pensando em me separar. Essa dor. Estou pensando em fugir. E aí tem muita coisa, às vezes, que passa na sua mente, você não sabe, às vezes, peneirar o pensamento, e você verbaliza. E quando você verbaliza, você se torna preso ou refém daquilo que você tem falado. Então não fique preso a palavras malditas que têm sido liberadas da sua boca. Nem todo pensamento que vem na sua mente precisa ser verbalizado. Nós estávamos lendo hoje Provérbios no carro antes de vir. E aí lá ele diz o seguinte: no dia mau, não diga que você está fraco, porque isso vai tirar a sua força. Diga o fraco, eu sou forte. A sua palavra tem o poder de mudar a sua vida. No livro de Efésios, capítulo 5, verso 1,
O apóstolo Paulo começa a ensinar a igreja dizendo o seguinte: sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Você pode criar o seu futuro por meio da sua palavra. Tem coisas que nós começamos a liberar que às vezes é muito distante da sua realidade, mas continua liberando essas palavras, e essa palavra vai começar a gerar frutos, porque palavra no reino espiritual são sementes. Nós guardamos as pessoas que estão próximas de nós quando nós liberamos palavras de vida. Se você estiver mal, não fale de acordo com as circunstâncias. Fale de acordo com a palavra. Irmãos, essa semana eu tenho meditado sobre Davi. Quando nós lemos o texto, 1 Samuel, você vai perceber que no grande duelo de Davi com Golias, todo mundo acha que Davi era um cara corajoso. E sim, ele era corajoso, mas ele descansava na promessa. Davi tinha apenas 17 anos de idade. Davi não era musculoso, era um cara magro. Golias era um gigante experiente. E a Bíblia diz que lá no exército de Saul tinha um rei. Ele era um cara alto, Saul era alto. Saul era um cara bonito. Diz a Bíblia que todas as pessoas de Israel davam no ombro de Saul. Saul também era um guerreiro. Saul estava com medo, o exército inteiro estava com medo, os irmãos de Davi também estavam com medo, e certamente Davi também estava com medo. Mas Davi não permitiu que o fantasma mental o vencesse. Ele simplesmente começou a crer naquilo que estava escrito. No livro de Salmos, capítulo 1, verso 2, está escrito, o salmista dizendo: antes o meu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. Então assim, Davi estava substituindo os pensamentos negativos por pensamentos de promessa, pensamentos de vida. Sabe, vinha aquele abatimento, ele falava: não, eu penso como a palavra de Deus fala a meu respeito, eu sou o que a palavra diz que eu sou, eu tenho o que a palavra diz que eu tenho, eu posso fazer o que a palavra de Deus diz que eu posso fazer. E ele então foi se enriquecendo na sua mente, renovando a sua mente com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o coração, quando está cheio da palavra de Deus, a boca fala do que está cheio do coração. E nós perdemos muito tempo quando nós não temos uma vida devocional com a palavra de Deus. A nossa mente não vai ser transformada lendo livro secular. A nossa mente é transformada quando nós começamos a renovar ela com a palavra de Deus. Mas quantos de nós temos declarado os nossos problemas? Tem gente que tem prazer, tem gente que tem uma mentalidade de vítima, que ela ama contar os problemas dela. E à medida em que você concentra nos seus problemas e você vai falando dos seus problemas, tudo aquilo que você vai cultivando, ele cresce, ele se multiplica. Pastor, então quer dizer que eu vou ser um hipócrita, eu não vou falar o que está acontecendo? Não, você não vai falar o fato, você vai falar a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. As circunstâncias podem ser transformadas. Quando Davi olha para o gigante, ele sabe que o gigante é forte, ele sabe que a vida dele está em jogo, mas ele sabe também que o Senhor pode respaldá-lo por meio da sua palavra. E ele diz, começa a liberar a palavra de vida, dizendo: olha, hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça e as aves dos céus vão comer o seu corpo. E ele então foi em direção ao gigante, porque estava declarando vitória sobre a sua vida, e foi justamente isso que ele conseguiu desfrutar. Então, meu querido irmão, siga palavras de bênção. Declare coisas boas sobre a sua esposa. Declare coisas boas sobre o seu marido. Declare coisas boas sobre a sua casa.
Declare coisas boas sobre a sua vida financeira, porque a sua vida vai ser escrava, ou talvez a sua vida vai seguir as suas palavras. Diz a Bíblia que quando o filho pródigo, ele foi gastar todo o recurso financeiro, e ele perdeu todo o dinheiro, estava comendo comida de porcos, a Bíblia diz que, caindo em si, ele caiu em si, a ficha caiu, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morro de fome. Ele começa então a mentalizar e a verbalizar: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha um segredo espiritual que ficou escrito para nos ensinar. Ele estava treinando, ele estava pensando: olha, eu vou para a casa do meu pai, eu vou voltar, eu vou me levantar, vou na casa do meu pai, direi: pai, eu pequei. E à medida em que ele estava treinando, eu vou me levantar, ele se levantou. Por quê? Porque a sua vida segue as suas palavras. E ele foi em direção ao seu pai, porque ele começou a treinar, a construir o seu futuro por meio das suas palavras. A mesma coisa aconteceu com a mulher hemorrágica. No livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 24, a Bíblia conta a história de uma mulher que sofria por 12 anos de hemorragia. E essa mulher, então, ela falou o seguinte: olha, ela ouviu falar sobre a fama de Jesus, e ela então começou a criar o futuro dela. E ela disse: olha, se eu for até esse Jesus, e se eu tocar na orla dele, eu serei curada. Ela começou a verbalizar o futuro dela, e foi justamente isso que começou a acontecer na vida dessa mulher. Você tem um poder de construir o seu futuro. Agora, qual que é o nosso problema? Nós não usamos a arma que Deus tem nos dado. No livro de Efésios, capítulo 4, verso 29, está escrito: não saia da vossa boca, não saia da vossa boca, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra nojenta, mas sim palavras que edificam, palavras que constroem. Uma palavra sua de bênção na vida de alguém pode mudar a história dela. Libera palavras de bênção. Se você não tem o que falar, cala a boca. Se é bobeira que vai sair, cala a boca. Governe os seus pensamentos. Não permita, não seja uma mente que não tem um filtro. A nossa mente precisa ter um filtro. Deixa de tolice. Ah, pastor, eu sou honesto, eu falo tudo que eu penso. Isso é tolice. Nem tudo que você pensa precisa ser falado, porque você vai ser escravo daquilo que você fala. Talvez você não tenha avançado, não é porque as coisas não tenham acontecido, é porque você tem se amaldiçoado. Para de se amaldiçoar. E comece a liberar a palavra de vida. Não importa o que você esteja passando. A Bíblia diz que o filho pródigo, ele estava caído. Mas ele caiu em si, ele disse: eu vou me levantar. Não foi ninguém que foi lá levantar esse jovem. Mas ele disse: olha, o crescimento, a mudança, o levantar, vai começar a partir da minha vida. Eu vou me levantar. Você tem que começar a falar palavras de bênção. Ainda que as pessoas não acreditem em você, ainda que as pessoas não acreditem no seu potencial, você precisa rejeitar isso e liberar palavras de bênção sobre você. Quais são as promessas que você tem aplicado na sua vida?
Deuteronômio capítulo 28, verso 8. E o Senhor determinou que a sua bênção esteja sobre os meus celeiros e sobre tudo que eu colocar as minhas mãos. O Senhor me abençoa na terra que o Senhor me plantou. O que você tem declarado? O que você tem falado a seu respeito? Alguém chegou em mim e disse assim, esses dias: você tem TDAH. E aí, eu falei assim, eu tenho cura. Eu tenho restauração. Está na moda o TDAH. A mulher hemorrágica então começou a criar o seu futuro dizendo: se eu apenas tocar na orla de Jesus, eu serei curado. Chegou o tempo de nós ganharmos território. Chegou o tempo de você expandir a sua vida. Chegou o tempo de você começar a liderar. Chegou o tempo de você começar a frutificar. Comece a liberar palavras de bênção sobre a sua vida. Você é uma pessoa muito abençoada, profundamente amado. O Senhor te separou para coisas grandes. A grande questão é que nós ainda não nos conhecemos, porque a nossa mente precisa ser renovada. Existe um grande líder, existe uma grande mulher dentro de você que precisa ser externado, precisa ser liberado por meio de palavras de bênção e de vitória. A alegria, a felicidade, a bênção, é você quem constrói por meio da sua palavra, da palavra de vida, da palavra de bênção. Ficou muito claro no livro de Provérbios, capítulo 6, verso 2. Ele diz: olha, cuidado com o que você fala, porque as suas palavras vão te prender, as suas palavras vão te sufocar, você vai ficar preso àquilo que você tem falado. Não aceite as sugestões do diabo. Deus tem grandes sonhos para mim e para você. Deus, então, por meio de Moisés, chama os espias, 12 príncipes, e dizem para esses príncipes: olha, vocês precisam espiar a terra. Eles então passam 40 dias olhando a terra. Depois que eles olham a terra, eles trazem os frutos e trazem para Moisés também um relatório. O relatório dos 10 espias era: olha, a terra é uma terra boa, mas lá tem gigantes, nós somos como gafanhotos e vamos ser devorados. Eles falaram o que eles estavam pensando. Eles desconsideraram as promessas de Deus. Eles declararam maldição sobre a vida deles, derrota sobre a vida deles. Essa questão de uma imagem distorcida de quem nós somos é algo completamente complicado, porque à medida em que você constrói uma figura errada na sua vida, você vai viver uma vida de maldição. A Bíblia diz que Josué e Caleb, eles vieram para Moisés e disseram: olha, eia, subamos e possuamos essa terra, porque se o Senhor prometeu essa terra, é certo que nós iremos entrar, iremos nos apropriar dessa terra. A Bíblia diz que as pessoas queriam apedrejar Josué e Caleb. Por quê? Porque eles estavam andando na contramão do mundo, estavam declarando vitória. Eles então disseram: olha, esses gigantes serão para nós como pão, nós iremos devorá-los, iremos nos alimentar dos nossos problemas. Então veja bem, quando você tem um falar de vitória, seus problemas começam a se tornar alimento para você. Porque a sua vida está nas mãos do Senhor. No tempo da tempestade, creia que Deus, Ele continua sendo soberano. Ele está cuidando de você.
Nós precisamos ter uma mentalidade de um Deus que é um Deus supridor. Diz a Bíblia que Pedro foi para o templo orar. E quando ele vai para um templo, um paralítico pede para ele uma esmola. Pedro diz: olha, ouro e prata, agora não. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. No nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia diz que o coxo foi completamente curado, porque o poder da palavra transformadora. Então, à medida em que nós começamos a entender o poder da palavra, e essa palavra que ela passa por essa mudança de mentalidade, você vai começar a ganhar território, você vai começar a descansar no Senhor. É óbvio que todos nós passamos por pressões, por demandas, por coisas que acontecem conosco que nós não estamos esperando. Mas a Bíblia diz que o Senhor está com você todos os dias, até a consumação do século. E se o Senhor está com você, Ele está te promovendo. Existem N promessas para mim e para você, que no dia mau você não vai ser desamparado. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, o apóstolo escrevendo, ele diz o seguinte: olha, isso que você está passando, sabe essa circunstância que você está passando, vai cooperar para o seu crescimento, vai cooperar para o seu avanço. Essa porta que se fechou é bênção para você. Essa pessoa que te deixou é bênção para você. E aí nós temos que mudar o nosso discurso. Se uma pessoa agiu de má fé com você, acredite em mim, Deus está organizando tudo para te promover. A sua vida agora está nas mãos do Senhor. Nada acontece por acaso. No momento da pressão, temos que ter o coração de Silas e Paulo. A Bíblia diz que os caras foram presos. Eles estavam fazendo coisas boas. Na pressão, o mundo espiritual vai te observar. Na pressão, você vai ser policiado. Os céus estão olhando para você. Deus está olhando para você. Os anjos estão olhando para você. Silas e Paulo, diante de uma grande pressão, eles sabiam do poder das palavras. Eles então decidiram, com seu corpo sangrando, decidiram louvar a Deus. A tendência de quem está debaixo de pressão é externar a pressão em bebida, é externar a pressão em briga, é talvez espanar. Mas a Bíblia diz que o homem de Deus, que tem essa mente transformada, no momento da pressão, ele vai glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque ele entende que essa circunstância está empurrando para o próximo nível. A nossa maturidade, ela está condicionada à revelação que você tem da bondade de Deus sobre a sua vida. Você agora já não será mais desamparado. Por isso, aprenda a construir palavras de vida. Comece a declarar sobre a sua vida. Comece a declarar sobre o seu dia. Comece a construir sobre a sua família. Grandes líderes foram construídos por meio de mentores ou de líderes espirituais que liberaram palavra de vida, que viram um potencial em quem não conseguia ver nada. Olha para a Bíblia. Gideão, medroso, estava escondido no lagar. Lagar era o lugar onde as pessoas pisavam a uva. Estava malhando trigo, escondido, com medo dos adversários, dos inimigos. Deus entra em cena. Deus vê o que o homem não consegue ver. Deus olha para Gideão e diz o seguinte: Gideão, homem forte
e corajoso. O pastor Adriano falou agora há pouco. Você não sabe, mas nós vamos abrir igrejas aqui nas cidades próximas. Os pastores estão sentados aqui nos olhando. As esposas de pastores, você nem sabe disso ainda. Mas Deus já viu. Deus já viu o potencial. Deus já viu que você é um campeão. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come o seu fruto. Muda a frequência da sua vida. Deus tem falado muito no meu coração sobre aquela parábola do semeador. A gente já estudou essa parábola dizendo que o semeador, ele diz que a terra representa o que, Silvana? O coração do homem. Coração. Então tem terra que é uma terra dura, tem uma terra que tem pedras, tem uma terra que tem espinhos, e tem a terra boa, que produz a 30, a 60 e a 100 por 1. Mas hoje eu gostaria também de fazer uma aplicação um pouco diferente em relação a essa parábola. As sementes são as palavras que são liberadas sobre a sua vida, semana após semana. Mas essa terra também pode ser o ambiente que você vive. Tem ambiente que tem pessoas que elas estão desfazendo as promessas de Deus na sua vida. E o ambiente que você decide andar vai determinar o seu crescimento ou não. Tem gente que eu não deixo sentar na minha mesa, porque essa pessoa não tem o céu fluindo constantemente na vida dela. As pessoas que você tem que escolher a andar com você são pessoas que te impulsionam para Deus. Pessoas que te levam para Deus. Se os seus relacionamentos estão te afastando de Deus, corre. É um relacionamento completamente maligno, tentando roubar aquilo que Deus tem semeado na sua vida. Então libera palavras de vida sobre você. Construa palavras de vida. Eu estou lendo um livro chamado Todos os Dias, Sexta-feira. É do pastor da maior igreja do mundo, pastor Joel. Joel Ócio, assim. E esse pastor, ele diz que sexta-feira, a alegria das pessoas aumenta de 10 a 30% em relação aos outros dias. Elas ficam mais felizes. Ele então diz o seguinte: por que você não faz de todos os dias uma sexta-feira? Porque hoje é o dia que o Senhor fez. E se o Senhor fez, é um dia de alegria. Foi descoberto que a alegria é uma decisão. Mas isso já está na Bíblia, Filipenses capítulo 4, verso 4. O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. Hoje a ciência diz que se você parar um pouco e começar a fazer expressões de riso, o seu cérebro ele é manipulado e você começa a ativar a alegria dentro de si. Mas veja, aqui o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, nós não nos alegramos na circunstância, nós nos alegramos no Senhor, por isso nós sempre estaremos felizes. Libera palavras, eu sou feliz. Alguém pergunta para mim, pastor, você está feliz? Não, eu não estou feliz, eu sou feliz. E estou mais feliz porque dia 2 de fevereiro é meu aniversário. Aleluia. Prospera, Senhor, a tua igreja. Teve uma pessoa que falou assim para mim, pastor, esse seu aniversário tem que ser no Estrela do Sul. Muita glória.
Libera palavras de bênção sobre você. Como que você consegue se ver? O que tem saído da sua boca? As pessoas que estão perto de você têm sido abençoadas ou amaldiçoadas? Você tem enriquecido quem está perto de você? O seu maior patrimônio está nos seus lábios. A sua maior riqueza está nos seus lábios. Construa um futuro poderoso. Declare bênção sobre a sua vida constantemente. Não fique esperando o grande profeta vir profetizar na sua vida, mas receba do Senhor essa revelação e decida liberar palavras de vida sobre você. Para de murmurar. A vida, tem um termo que as pessoas dizem assim, que a vida não é justa. E aí o que eles explicam? Eles dizem o seguinte, que às vezes tem pessoas que são muito ricas, proporcionam tudo para os seus filhos e os filhos não querem nada com nada. E aí você vai ver que tem pessoas que são famílias pobres, e aí o filho é bem disciplinado, o filho ele quer crescer, quer avançar, mas não tem muitas oportunidades. Mas isso não determina o sucesso dessa pessoa. Eu quero te falar algo. Independente de onde você nasceu, do que aconteceu com você, não seja vítima do acontecimento, mas comece a liberar palavras de vida sobre você. Pastor, meu problema é que eu preciso de terapia porque eu não tive pai. Mas agora você tem um pai celestial que te ama. Agora não vos chamo mais servos. Agora nós fomos adotados e temos o Senhor como sendo nosso Abba, Pai. Pastor, mas eu fui molestado na minha infância. Isso é um traço muito forte da minha vida. Libera cura para o seu ofensor. Libera perdão e receba cura. Não fique presa com ressentimento. Mas comece a declarar bênção sobre a sua vida. Bênção sobre os seus negócios. Bênção sobre a sua célula. Bênção sobre o povo que anda com você. Muda o seu óculos. Comece a ter um óculos espiritual. Não sei se você lembra, mas no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim, de agora em diante nós não iremos conhecer ninguém segundo a carne. É isso mesmo? Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Ou seja, eu não vou olhar para a pessoa e vou declarar o que eu estou vendo. Eu vou olhar como Deus vê. Eu vou começar a construir palavras de bênção. Você vai ser muito feliz se você começar a declarar palavra de bênção para quem está perto de você. Tem pessoas que elas estão tão frustradas, tão magoadas. Pessoa ferida, fere. Sim ou não? Pessoa ferida, fere. Tem pessoas, às vezes, que elas estão com o caminhão dela cheio de lixo, procurando um terreno limpo para jogar esse lixo. Elas lançam um monte de coisa para você. Se você não tiver um coração para entender que o problema dela não é com você, é com ela mesma, você às vezes pode lançar palavra de maldição. Sabe uma coisa muito boa que nós temos que aprender a fazer? Rir. Aprenda a sorrir. Espera a palavra de vida. Seja um instrumento de cura na vida da pessoa. Decida não tratar o outro segundo que essa pessoa tem tratado você. Mas libere palavras de vida. Primeiro, sobre você. Declara sobre a sua mente. Mas veja,
Não tem como nós termos palavra de vida fluindo dos nossos lábios se não houver um tempo de mudança de mentalidade, tempo de oração com o Senhor, de um relacionamento com o Senhor. A Bíblia diz que nós somos transformados por meio da renovação da palavra. Romanos capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo: vocês não precisam se acostumar com a cultura da vida, mas renove a mente de vocês pela palavra de Deus. Estou traduzindo para você o que está escrito lá. Governe os seus pensamentos. Decida encher a sua mente com a palavra de Deus. Porque à medida em que nós vamos nos enchendo da palavra, a nossa boca começa a liberar a palavra de vida. Você vai começar a confrontar pensamentos de derrota contra você. Nós estamos entendendo? Você é um agente de cura, sim ou não? E Deus tem te dado algo poderoso. Deus tem dado a mim e a você a palavra.